Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje nós estamos aqui no nosso momento de glória. Quero compartilhar uma palavra com vocês. Está no livro de João Marcos, livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 16, a partir do versículo 15, que diz assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Porém, quem não crê será condenado. Esses dias eu estava conversando com uma prima e falávamos justamente sobre a questão de estar na igreja, de ser batizado e de sair da igreja por algum motivo. E eu fiquei meditando nisso e meditando nesta palavra em especial. Meus irmãos, nós que servimos a Deus temos que tomar muito cuidado com isso. Eu já comentei com vocês em outras ministrações que durante um tempo da minha vida eu estive à frente de um grupo de evangelismo e nós evangelizávamos pessoas em condição que moravam na rua, né, naquele momento, condição momentânea de rua. Fomos a alguns lugares muito difíceis. Eu fui na Cracolândia, aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, né? Fui em prostíbulos, nós fomos em muitos lugares. E nesses lugares eu me deparei com muitas pessoas que estavam afastadas do caminho do Senhor. Não apenas por estarem naquele momento, momentaneamente, morando em locais difíceis, morando na rua, mas porque eles tiveram algum tipo de decepção na igreja. E quando eu estava conversando com essas pessoas, muitas vezes eles pregavam para mim. Eu encontrei pastores, obreiros, mulheres, né, que conheciam muito bem a palavra de Deus e, como eu disse a vocês, que poderiam muito bem pregar para mim. E durante a nossa conversa, eu sempre perguntava: ok, você saiu da igreja? E eu saí porque meu pastor fez isso, porque a irmã me olhou torto, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. E eu sempre fazia a mesma pergunta para todas essas pessoas: olha, a igreja não é perfeita, e se um dia houver uma igreja perfeita e eu, Vanessa, entrar nessa igreja, ela deixará de ser perfeita, porque eu, Vanessa, sou cheia de falhas, de pecados, e estou no processo aí de santificação até a vinda do Senhor, até que o Senhor venha me buscar individualmente ou no arrebatamento. Mas qual é o motivo pelo qual eu fui para a igreja? Qual é o motivo pelo qual você foi para a igreja? E aí a gente começa a entender várias coisas, né? Eu fui para a igreja porque eu tinha uma enfermidade, eu queria cura. Eu fui para a igreja porque eu precisava de um trabalho. Eu fui para a igreja porque eu estava em depressão, eu estava triste. Por que você foi para a igreja? E aí a gente começa a fazer uma reflexão e entender quando o Senhor nos chamou ou quando nós ouvimos esse chamado. O que aconteceu na nossa vida? E aí, eu gosto de compartilhar muito o meu testemunho, porque eu brinco, é maravilhoso falar de Abraão, Isaac, Jacó e Moisés, mas quando eu falo da Vanessa é diferente, porque é a minha carne, foi eu que vivi. E quando eu tive esse momento na minha vida, que eu falei, não, é isso que eu quero da minha vida, minha mãe era crente, mas não existe neto para Deus, existe filhos. E eu não poderia ser crente porque a minha mãe era crente. Eu estava no momento de adolescência, eu tinha aí por volta de 14 anos, e eu nunca tive problema de faltar nada na minha casa, meus pais, de apanhar, de nada disso. Mas era como se eu tivesse um vazio no meu coração. E a minha mãe, servindo ao Senhor, e eu ia para a igreja de vez em quando e queria farrear também. Eu tinha 14 anos, muito jovem, muito amigo do mundo, amiga do mundo. E quando a gente fala amigo do mundo, é amigo que não serve a Deus, amigo que não tem os princípios cristãos, festas e tudo mais. E eu comecei a ir para a igreja com mais vezes, né? Várias vezes. E aquilo preencheu o buraco que eu tinha. Sabe um buraco? E hoje, quando eu estou pregando a palavra de Deus, eu falo que quando a gente tem um quebra-cabeça e a gente encaixa uma peça naquele quebra-cabeça, e aquela peça não faz parte daquele quebra-cabeça, daquele momento, ela pode até ficar parecida, mas ela não vai encaixar perfeitamente. É como se todos nós tivéssemos esse buraco aqui e precisássemos de uma pedra, de uma peça, e essa peça é Cristo. Tanto é que ele é a pedra angular, a pedra de esquina. E aí, meus irmãos, eu comecei a ter esse encontro com o Senhor e foi maravilhoso.
Ainda que eu era muito jovem, que as minhas amigas tiravam sarro, que agora eu estava crente, que agora isso, que agora aquilo. Eu ainda com 14 anos, tão jovem, mas eu falei, é isso que eu quero da minha vida. Com 16 para 17 eu me batizei, depois de alguns anos, porque eu ainda estava naquele momento de, será que é isso que eu quero? A minha mãe nunca me obrigou a ir para a igreja, nunca. Ela me convidava, mas ela nunca me obrigou a ir para a igreja. E aí eu aceitei a Jesus de verdade, não porque minha mãe era crente. E eu me batizei, eu tinha 16 para 17 anos, e eu estou há mais de 30 anos servindo ao Senhor. E já me perguntaram, você nunca se desviou? Eu falei, não. Eu já fui muitas vezes um sepulcro caiado, que é um buraco aberto, triste, amargurada. Mas está escrito, para onde eu irei se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Eu nunca tive na minha mente, no meu pensamento, sair da igreja. Aí eu vou para a palavra. Mas, Senhor, irmãos, Vanessa, você nunca teve problemas na igreja? Muitos. Você nunca foi decepcionada na igreja? Muitas vezes. Você nunca foi traída na igreja? Muitas vezes. Mas eu comecei esta palavra contando o meu testemunho. Porque eu fui para a igreja. Porque faltava algo na minha vida. E esse algo era Jesus. Então, o único motivo que eu poderia sair da igreja era se Jesus tivesse me decepcionado. Mas todos os momentos e problemas e aflições que eu passei na minha vida, em nenhum momento Jesus teve culpa. Foram pessoas. Ou foi a Vanessa que fez a escolha errada, a amizade errada, a conversa errada, a atitude errada, mas Deus nunca teve culpa por isso. E aí, meus irmãos, eu estou compartilhando uma parte da minha vida tão íntima, para que vocês entendam que não existe supercrente, não existe uma igreja perfeita, não existe uma irmã do ciclo geração perfeita, eu não sou perfeito, um pastor perfeito, não existe, existe um Deus perfeito. E está escrito, quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Como eu disse para vocês, eu fiquei cerca de 2 anos e meio frequentando igreja, indo à igreja e não me batizava. Já era dos jovens, já estava, fazendo tudo aquilo, pregando e não me batizava. Até que um dia eu fui ao batismo de uma amiga e o Senhor falou comigo. Eu não fui preparada para me batizar, eu fui para vê-la e eu saí de lá batizada. Nós fomos no Rio, foi o batismo no Rio, não me batizei em piscina. E eu cheguei na minha casa e falei, mãe, me batizei. Minha mãe, se batizou? Eu falei, Deus falou comigo, eu me batizei. Mas aí é que tá. Tá escrito assim, quem crer e for batizado será salvo. Quem não crer já está condenado. Meu irmão, vou falar da Vanessa. Eu tava 2 anos na igreja, firme, e não me batizava. Eu não cria. O que me impedia de batizar? Nada. O batismo é uma ordenança, assim como a Santa Ceia. Quem não participa do meu corpo e do meu sangue não tem parte comigo. E aí, quando nós nos batizamos, assim como Cristo deu o exemplo e foi batizado por João Batista, João o Batista, o que acontece? Eu estou publicamente demonstrando que eu creio. Se eu nego a Cristo aqui, ele me negará naquele dia diante do seu Pai. E aí eu quero fazer uma reflexão com vocês, que tem tantas pessoas que estão na igreja e saem da igreja por conta de outras pessoas, ou que estão na igreja e não se batizam por conta de algum motivo. E eu quero aqui conversar com vocês sobre esse motivo. Você não crê? Você não se decide? Você está em cima do muro? Meu irmão, minha irmã, eu falei para vocês que me batizei no ano de 1999. Já falei isso algumas vezes. Nós estamos no ano de 2026. De 99 para 26 tem muito tempo, não tem? Muito tempo. São quase 27 anos de batismo. Os irmãos acham que eu não pequei esses 27 anos? Com certeza!
Porque a Vanessa, quando mergulhou nas águas lá no rio e voltou, a velha Vanessa sabia nadar. E todo dia eu tenho que matar um pouquinho dessa velha Vanessa e falar: não é isso que eu quero da minha vida, eu quero Cristo, eu quero Jesus, eu quero viver uma nova vida. A palavra evangelho significa boas novas. Eu poderia fazer a escolha diariamente de que a velha Vanessa tivesse mais força. E aí, o que eu alimento? Eu alimento a velha Vanessa do mundo, a velha Vanessa que tinha amizades do mundo, que tinha interesses no mundo, ou a nova Vanessa que lê a Bíblia, que prega a palavra, que ora, que busca, que quer o céu. Quem que eu alimento? Eu alimento a velha Vanessa, morta há 27 anos, ou eu alimento a Vanessa, nascida há 27 anos. São escolhas e escolhas diárias. Então eu quero falar com você, que de repente frequenta a igreja. Você é crente? Não, eu frequento a igreja. Há quanto tempo? Há 10 anos. Você ainda não se decidiu? Você ainda não sabe o que você quer da tua vida? E está escrito: quem não crer, está condenado. E aí eu pergunto para você, se você crê, você tem que se batizar. Tá escrito, quem crer e for batizado será salvo. Van, a pessoa estava à beira da morte, ela aceitou a Jesus e morreu. Ela não deu tempo de batizar, não deu tempo, mas ela morreu crendo. É diferente de alguém que está na igreja há muito tempo, tem todas as oportunidades e não se batiza. E não se firma. Significa que ela não crê, porque se ela cresce de verdade, ela iria firmar um compromisso com o Senhor. O problema, meus irmãos, não é que nós não vamos, nós não nos comprometemos com Cristo. Nós não nos comprometemos com a sua palavra. Muitas vezes nós somos como vento que leva, vento de doutrina que leva para lá e para cá, mas nós não nos firmamos verdadeiramente na palavra de Deus. Nós sabemos que o inimigo das nossas almas conhece a palavra muito melhor do que qualquer teólogo, mas ele não obedeceu. Está escrito que ele teve em seu coração a intenção de subir no alto e sublime trono e ser semelhante ao Altíssimo. E ele sabia quem era o Altíssimo. E eu e você, meus irmãos, facilmente somos ludibriados, facilmente somos enganados, mas a palavra do Senhor é a verdade. Cristo declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aí eu quero trazer essa reflexão para você. Você está indo à igreja? Se batize. Vã, mas eu ainda tenho vontade disso, vontade daquilo. Irmãos, todo dia a gente tem vontade, porque a gente está no mundo ainda. A gente não é um anjo, um ser angelical. A gente, ainda assim, anjo tem alma, anjo tem espírito, anjo tem vontade, ainda assim é uma outra questão. Mas, meus irmãos, nós estamos aqui. Cristo foi levado pelo Espírito para ser tentado. Cristo, meus irmãos, o Filho de Deus, o Deus na terra, o Verbo encarnado. Quanto mais eu e você, comedora de arroz e feijão, claro que nós iremos passar por tentações, por aflições. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo. Todo dia eu tenho que fazer uma renúncia, meus irmãos. Todo dia, toda hora, todo minuto. Sabe? Todo dia eu tenho que fazer uma renúncia e você também. Não tenha medo de se batizar porque você tem falhas, porque eu também tenho. O que você tem que temer é morrer e não ir para o céu. O que você tem que temer é Jesus tocar a trombeta e você ficar aqui na terra. É isso que tem que ter medo. É isso que você tem que ter medo de ficar.
de não encontrar ao Senhor nas bodas, de não participar das bodas do Cordeiro. É disso que você tem que ter medo, meu irmão, minha irmã. E aí vamos finalizar falando da igreja perfeita. Não existe igreja perfeita. Existe uma igreja e eu aconselho a todos que me assistem, congreguem perto da sua casa. Porque se Deus preparar e Deus permitir que você fique desempregado, não é o dinheiro do Uber, do carro, da gasolina, do ônibus que vai te impedir de servir a Deus. Congregue perto da sua casa, que você consiga ir para a igreja facilmente. Vá aos cultos, congregue, ouça a palavra do Senhor. A palavra de Deus é lâmpada para os teus pés e luz para os teus caminhos. Se firme no Senhor. Isso vai lhe fazer muito bem. Nós somos libertados. E conhecereis a verdade vos libertará. Eu ouço a verdade há mais de 30 anos. E eu ainda tenho muita coisa para que o Senhor venha me libertar. Mas eu estou continuando firme. Sedes constantes no Senhor, está escrito. Eu sou constante no Senhor. E você? O que foi que tirou você da igreja? Quem é que falou mal de você? Ah, meus irmãos. Quem é que falou? Quem é que te magoou? Quem é que te machucou? Meus irmãos, o homem e a mulher é falho. Eu sou falha. Você é falho que tá me ouvindo. Me fala aí se você é perfeito. É? Não é. Todos nós somos falhos. Eu não tô na igreja por causa do irmão, por causa da irmã. Eu não tô na igreja por causa do pastor. Eu não tô na igreja por causa da irmã do círculo de geração, por causa do bispo, por conta da regente. Não, eu tô lá por Jesus. É por ele que morreu por mim na cruz. É por ele. Por ele. É dele, por ele e para ele todas as coisas. Irmãos, comece a pensar o motivo pelo qual você está na igreja e o motivo pelo qual você não está na igreja. É fácil você ter esse entendimento. Está escrito que, se possível for, o inimigo das nossas almas e enganar até a gente, os escolhidos. Não se deixe enganar. Não se deixe enganar. Às vezes o inimigo planta no teu coração uma semente. Planta no teu coração e aquilo vai germinando de, é mesmo, né? Aquela igreja, aquela irmã, aquele irmão não gosta de mim. Irmão, se gosta, se não gosta, tá tudo certo. Se não gosta, se gosta, tá tudo certo. Irmãos, meditem nisso aqui, ó. A palavra de Deus. Busquem a Jesus, orem, busquem ao Senhor, tenham um compromisso com Deus. Eu não sei quando o Senhor vai me chamar e nem quando o Senhor vai te chamar. E se o Senhor te chamar, que desculpa que você vai dar para Jesus? Senhor, eu não me batizei porque é irmã. Senhor, eu não me batizei porque eu gostava disso. Senhor, não. Vinde como estais. Vinde, pode vir. Pode vir como é que você tá. Se firma no Senhor, é Ele que te muda, que te transforma. Por que que você não está indo na casa do Senhor? Por que, meu irmão? Por que, minha irmã? O que te impede de ir para a casa do Senhor? Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Que você esteja no céu, que nós estejamos no céu e possamos conhecer face a face o nosso Deus. Vamos orar? Você, neste momento, tem a oportunidade de aceitar a Jesus como teu Salvador. E neste momento você tem a oportunidade de se reconciliar com Cristo. E agora, quando você vê esse vídeo, no próximo culto, você estar presente. Senhor, em nome de Jesus, eu coloco, Pai, esta vida, Senhor, diante da tua presença. Pai amado, se neste momento ela te aceita como Salvador, se neste momento, Pai, ela se reconcilia contigo, Pai, eu não sei, mas tu é o Deus que sabe, que opera e que faz o milagre. Senhor Jesus querido, trabalha, Senhor, nesta vida, nesta família, Pai.
Que ela não olhe para a direita e nem para a esquerda, somente para o Senhor, que é o autor e o consumador da nossa fé. Pai, escreve o nome dela, Senhor, no livro da vida, para que ela possa, Senhor, herdar a vida eterna, ter direito, Pai, à salvação que o Senhor ali pagou o preço por nós na cruz do Calvário. Senhor, eu te agradeço por tudo, Pai, e entrego esta vida, esta família, Senhor, nas tuas mãos, em nome de Jesus. Amém. Que o Senhor te abençoe, te guarde, te sustente. É um prazer estar aqui com vocês. Perdoem a minha ausência, mas que eu consiga aí conseguir gravar com mais vezes, né, para que nós possamos aí estar próximos, em nome de Jesus. Deus te abençoe, até o próximo vídeo. Opa! Tchau, tchau.